Hoje eu quero conversar com vocês sobre redescobrindo o seu valor. Eu estou ainda nesse processo, redescobrindo o meu valor, e é algo que me veio assim, sabe, para mim gravar esse vídeo e falar, ter essa conversa, porque é algo que a gente sempre deveria vir de berço, né? Ter aquele valor, tanto os valores pessoais, como você mesmo reconhecer o seu valor, ver como as relações te valorizam. Então, o processo para a gente voltar a se valorizar não é um processo fácil. Ainda mais quando a gente já está tão implementado em crenças limitantes, em vícios, em traumas, em muitas coisas que estão sufocando aqui a nossa personalidade, a nossa realidade, o nosso ser por inteiro, que a gente acaba acostumando com isso e achando que da forma que a gente está vivendo é normal. Então, então é normal eu me olhar no espelho e não me achar bonita e não querer fazer nada a respeito. É normal eu aceitar que o outro me diminua no trabalho ou em casa. É normal. Tem vários exemplos. Só que a gente acaba se acostumando. E a gente vê essa forma como uma forma de realidade. No fundo, a gente sabe que está incomodando, que deveríamos fazer algo a respeito, mas a gente acaba deixando para lá. É como se o ambiente externo, então aonde a gente está influencia muito, porque se ao seu redor você convive com pessoas que estão da mesma forma e você vê que para elas está tudo bem e que elas não vão mudar, você também fica nessa de não querer melhorar e acaba vivendo dessa forma, aceitando relacionamentos rasos, aceitando trabalhos que você poderia estar fazendo mais, aceitar menos do que aquilo que é para você. Então, redescobrir esse valor. Então, qual é o seu valor? É você se olhar no espelho, você se sentir uma mulher amada, desejada, uma mulher incrível, inteligente. E não é porque você não lê livro nenhum, que você não sabe cozinhar, você não sabe fazer isso ou aquilo, que você não tem valor. Hoje em dia eu vejo que a pessoa só tem valor se ela tem algo material, se ela tem status, se ela tem alguma forma de poder que a sociedade implementou, porque quem disse que aquilo ali tem poder e faz algum sentido? Então, as pessoas julgam muito pelo que você tem. Se você tem uma casa boa, um carro bom, olha, aquela pessoa ela tem valor. Eu vou passar por ela, eu vou sorrir, eu vou dar bom dia. Mas se você vê aquela pessoa ali que tá vestida mais ou menos, que tá com o cabelo todo desalinhado, você não sabe a situação da pessoa, mas aquela pessoa, aos olhos da sociedade, ela não tem valor nenhum. Então, devemos começar por nós mesmos. Se a gente não conseguir enxergar o nosso próprio valor, ninguém mais também vai conseguir. E foi isso que, através dos livros, através da oração, da leitura da Bíblia, pedindo muito a graça do Espírito Santo, porque sem Deus na minha vida, eu acho que eu posso falar isso, eu não iria conseguir melhorar a minha percepção, melhorar o meu valor, melhorar a minha inteligência, a minha autoestima, eu não ia conseguir sozinha. Porque
ao meu redor não tinha pessoas que me apoiavam, que falavam, você precisa fazer isso. Muitas vezes elas até queriam ajudar, mas elas falavam de uma forma, ah, você tá vendo pessoa, você tá vendo fulana ali? Ela faz isso, e você fica aí desse jeito, fica aí, entendeu? Que tipo de incentivo é esse? Te comparando com a outra pessoa. Isso só vai te deixar ainda mais para baixo. Então chegou em um momento que eu falei, não, não dá. E aí foi aquele momento que eu fui achando pessoas realmente instruídas aqui na internet e que eu fui absorvendo aquele conteúdo bom. E eu fui analisando e vendo o que se encaixava na minha vida. E aí quando deu aquela virada de chave, eu falei, então eu tenho valor. Meu valor não está no que eu sei, no que eu possuo, naquilo que eu posso oferecer para as pessoas. Mas eu tenho valor, primeiramente para Deus, porque você é uma pessoa única, amada. Todos podem te abandonar, porque Deus vai enxergar em você uma joia rara. Mas como eu me enxergar nessa joia rara? Então eu comecei pela autoestima. Comecei realmente pelo exterior. Às vezes pode ser algo óbvio que a gente tem que acordar e se arrumar para o dia, mas na cabeça de muitas pessoas, e principalmente aqui na minha região, às vezes a gente só arrumava para sair, para ir a uma festa, e no resto do dia a gente passava um creme no cabelo, não fazia maquiagem, não vestia uma roupa confortável e adequada, que se encaixava para você, que representasse aquilo que você queria demonstrar. Então, quando eu fui me analisando, eu fui vendo aquilo que eu realmente gostava, o que eu gosto de vestir. Isso daqui. Então, quando eu fui analisando o que eu gostava de vestir, isso daqui eu gosto de vestir, combina comigo, que eu me olhava no espelho, eu me sentia bem, aquilo foi melhorando tanto a minha imagem como a minha autoestima. Fui começando, então comecei com o bom hábito e o propósito de me arrumar todos os dias de manhã. No começo foi difícil, porque eu não tinha esse hábito de me maquiar de manhã, de colocar acessórios, de vestir como se realmente fosse sair. Sendo que a gente tem que se arrumar todo dia para viver, né? Então, eu comecei a fazer uma maquiagem leve, arrumava o cabelo, fazia uma trança bonita, um penteado, colocava um acessório. E aí, as pessoas que eu ia encontrando no dia a dia perguntavam: Uai, você tá indo pra onde assim? E eu: É pra ficar em casa. É pra poder. Sabe, eu ficava assim, sem saber o que responder, porque se eu respondesse pra ela. Porque se eu respondesse pra ela que eu estava me arrumando e que era bom fazer isso também pro dia a dia, ela ia me chamar de doida, igual já me chamaram. Mas a gente fica em uma crença tão grande e a gente deixa se absorver por isso, e é por isso que muitas vezes a gente está doente, com ansiedade, porque a gente deixa de viver conforme aquilo que a gente quer, que Deus planejou pra gente, e vai vivendo como a maré. Se a gente aprendeu desde a infância de uma forma, às vezes talvez não foi uma forma tão boa, que ressaltava o seu valor, que deixava implementado ali realmente no seu dia a dia, tá na hora de repensar, de melhorar. Quais são os hábitos que você pode adotar para melhorar o seu valor de pessoa, para você ser realmente uma pessoa melhor, porque a gente deve querer ser uma pessoa melhor no dia a dia. Primeiramente, para gente ser uma melhor pessoa, para poder a gente agir
conforme os planos de Deus, ser uma melhor pessoa para ajudar o próximo, ser uma pessoa melhor. Eu sei que às vezes quanto mais a gente tenta melhorar, mais a gente às vezes dá tudo errado, mas a gente deve continuar. E jamais a gente deve acreditar que o nosso valor está naquilo que fulana falou. Ela está olhando aqui, o exterior. O seu interior, só você e Deus conhece. E quando você conhece o seu valor, você não aceita a crítica de tal pessoa, ou então se a pessoa te chamou de algo que você não é, você não toma para si. Mas quando você não se conhece, você não sabe o que você é, o seu valor, então você toma aquilo para si. E aí é onde você fica angustiada, você aceita, você vive com aquilo como se fosse seu, mas não é. Então, hoje em dia, eu consigo andar, me relacionar com a forma que eu sei que isso me representa, sabe? Essa forma de falar me representa, esse comportamento me representa. Quando eu sei que eu falhei também, aquilo não foi agradável nem sincero da minha parte, eu sei que aquilo não foi algo de valor de mim. Eu vou, reconheço meus erros e recomeço. Porque há um valor inabalável em nós, que foi o que Deus plantou, e há os valores do cotidiano que a gente vai agregando em nossa vida para, para auxiliar ainda mais. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Eu espero que sim. Então, há muitas formas. Eu sei que eu estou até divagando um pouco aqui, há muito o que estudar, há muito o que se conhecer sobre esse universo. Só que ser uma pessoa de valor transforma sua vida, sua mentalidade. E às vezes, para muitas pessoas, isso não é tão óbvio. Às vezes as pessoas, há muita gente. Eu acho que é difícil uma pessoa, às vezes, não passar por um trauma. Às vezes pode ser trauma de infância, não sei a realidade. Mas isso fica implementado. Não há aquela cura, aquela restauração, aquela liberação de perdão. E aquilo tudo vai deixando você como uma pessoa presa. Você está aprisionada naquilo. E aí você não deixa o seu verdadeiro valor falar para fora. Porque você está ali presa naquilo que está te aprisionando. É hora de quebrar isso, é hora de se libertar. É hora de reconhecer que você nasceu para algo maior e que tudo o que chegar de bom em sua vida você aceita, porque é seu. Você merece. Você tem valor. Por que você não poderia aceitar? Aí a gente fica naquela, não, mas não precisava. Por que eu? Por que não você? Se devolve essa pergunta. Por que não você? É uma coisa que eu estou me perguntando muito também. E por que não eu? Se eu estou passando por aquele sofrimento, ah, meu Deus, por que eu? E por que não eu? Estão entendendo? Então, espero que tenha feito sentido essa reflexão para vocês hoje. Absorva as partes boas e, e eu desejo que podemos crescer junto nessa jornada de autoconhecimento, de autoestima também. Eu ainda estou me redescobrindo muito. É um ensinamento para a vida toda. A cada coisa que a gente vai se descobrindo de nós mesmos, a gente
vai levando a novas teias, a novas coisas, e é sempre algo a se conhecer, a se melhorar. Mas estamos no processo. Então vamos juntas? Até o próximo vídeo. Tchau!